Bom, galera, equilíbrios químicos. A gente vai fazer uma breve revisão dos assuntos importantes relacionados a equilíbrio, né? Já adiantando que o Enem tradicionalmente cobra equilíbrio, né? Não é um assunto que fica muito tempo sem aparecer no vestibular. Tem um ano ou outro não aparece, mas é pouca coisa. Geralmente, quando cai, as questões ou são relacionadas a deslocamento de equilíbrio, ou pH, ou algum tipo de situação envolvendo algum equilíbrio ácido-base, uma hidrólise salina, um indicador, né? Assim como na ondulatória, é um pouco difícil a gente acertar o que o Enem vai cobrar. Se eu tivesse que escolher, um palpite em relação a algum assunto, é deslocamento de equilíbrio. Então, vocês vão ver que as questões que a gente trabalha aqui são todas, quase todas elas envolvendo o deslocamento, só que em equilíbrios diferentes, né? O Enem tem uma predileção bem grande para equilíbrios iônicos, então um equilíbrio de um ácido fraco, um equilíbrio de uma base fraca, né? Um equilíbrio de um composto orgânico, né? Uma amina, um fenol, coisas dessa natureza, tá bom? Lembrando sempre que eles gostam de, como é que eu posso dizer? Misturar assuntos, né? Então, tem questões aqui envolvendo equilíbrio de acidificação de oceano, equilíbrio na absorção de medicamento, sempre tem alguma coisinha ali por trás da questão. Essas questões são sempre bem feitas, ou seja, é uma questão que depende de muito de leitura, porque assim, a parte de deslocamento que vocês conhecem, vocês sabem. O que desloca para a esquerda, o que desloca para a direita, né? Às vezes o difícil é você inserir aquele conteúdo na questão em si, tá? Então vamos dar uma lembrada aqui nos principais tópicos e aí a gente começa a fazer as questões. Espera aí. Bom, vamos começar aqui. Resumo de equilíbrio químico. O que a gente precisa saber de equilíbrio ou lembrar, né? Bom, equilíbrios são sistemas. Na verdade, o equilíbrio é um estado, né? Se eu fosse definir o que é equilíbrio, define equilíbrio com uma palavra. O equilíbrio é um estado alcançado por um sistema reversível. Alcançados por reações reversíveis. Opa, reversíveis. Então, quer dizer, uma reação para entrar em equilíbrio, ela precisa ser reversível. Tá. Numa reação reversível, a gente tem, de maneira geral, o seguinte. Você tem reagente, que vão se transformar em produtos através daquilo que a gente vai chamar de reação direta. Tá? E os produtos se transformando em reagentes através da reação inversa. Então, já vamos colocar aqui, inversa, tá? Reação direta, reação inversa. E aqui do outro lado eu vou colocar produtos. Tá? O que acontece nesse tal equilíbrio especial, né? Nesse estado que a gente vai chamar de equilíbrio? Lembrando que uma reação só vai atingir o equilíbrio, né? A partir do momento que ela é reversível, beleza? E que ela esteja ocorrendo num ambiente fechado. Quer dizer, não há perda de substância e não há ganho de substância. Então, pode ser um equilíbrio, pode ser atingido dentro da água, que é considerado um sistema fechado. Se for um equilíbrio envolvendo gases, ele vai ser estabelecido, né, vai acontecer num ambiente fechado e assim por diante. Então, o estado de equilíbrio ele se caracteriza por duas coisas importantes. Primeira, a reação direta e a reação inversa ocorrem com a mesma velocidade. Tá? A partir do momento que a reação direta e a reação inversa alcançam a mesma velocidade, o sistema atingiu o estado de equilíbrio. Tá? A gente representa essas velocidades por meio de gráfico. Aqui. Gráfico de velocidade em função do tempo. A reação direta, ela começa rápida. Isso aqui seria a reação direta. Né? Ela começa rápida e vai diminuindo a velocidade. A reação inversa, ela começa lenta e vai aumentando a velocidade. Tá? No exato momento
em que as duas velocidades se igualarem, a gente vai dizer que o sistema alcançou o estado de equilíbrio, tá? A partir desse momento, embora as duas reações continuem acontecendo, já que elas em nenhum momento elas param de ocorrer, né? A partir desse momento, as concentrações dos reagentes e as concentrações dos produtos passam a se tornar constantes. Constantes, tá? A gente poderia ilustrar a partir de um outro gráfico de concentração em função do tempo. Vou tentar colocar eles mais aqui bem pertinho um do outro. Ó. Então aqui eu vou tratar um gráfico de concentração, tá? Em função do tempo. Então a gente tem um perfil mais ou menos assim. Ó. Reagente consome até ficar constante. Isso aqui seria, por exemplo, a concentração do reagente em função do tempo. Tem sentido, né, o reagente diminuir, afinal de contas ele está sendo consumido para virar produto, né? E os produtos vão ter as suas concentrações aumentadas. Opa, aqui, concentração de produtos, tá? Então entendam o seguinte, essas duas coisas ocorrem ao mesmo tempo, né? No mesmo tempo em que o sistema atinge o equilíbrio, as concentrações param de variar, tá? A gente fala que o equilíbrio, ele é um estado dinâmico. Por quê? Porque as reações elas continuam acontecendo, né? A reação direta continua acontecendo, a reação inversa continua acontecendo. No entanto, elas acontecem com essa espécie de compensação. Então, o reagente ele é consumido, mas ele é produzido na mesma velocidade. Então, daí aquele momento em que a concentração dele para de variar. E a mesma coisa vale para o produto. O produto é produzido, mas ele é consumido com a mesma rapidez. E aí você tem esse estado que a gente chama de estado estacionário, tá? Que a reação entra, beleza? O que caracteriza um equilíbrio, né? Do ponto de vista de composição química, no equilíbrio você tem sempre a coexistência de produtos e reagentes. Tá? A reação reversível, quando ela está em equilíbrio, peraí. Quando a reação atinge o equilíbrio, você tem ali dentro uma mistura de reagente e produto. Você não consegue ter nunca só reagente e nunca só produto, porque as reações estão acontecendo de maneira ininterrupta. No entanto, cada equilíbrio vai ter uma composição química. Como assim, professor? Você vai ter equilíbrios, por exemplo, onde você vai ter mais produto do que reagente, como, por exemplo, esse gráfico que vocês estão vendo, né? Coloquei aqui um exemplo onde, nesse equilíbrio, a quantidade de produto era maior que a de reagente. Nem sempre isso vai ser assim. Então, cada equilíbrio se caracteriza por uma composição química. Essa composição química, ela é traduzida no que a gente chama de constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio. A gente tem, durante as aulas, né, do curso, a gente trabalhou uma porrada de exercícios para calcular constante de equilíbrio. Não é o que o Enem gosta mais. O Enem tem uma preferência maior, ao invés de calcular a constante, que a gente interprete ela. Isso é bom. As questões tendem a ser mais teóricas. De qualquer maneira, a gente pode calcular a constante de equilíbrio de duas maneiras. Ou a gente calcula o Kc, ou a gente calcula o famoso Kp, para equilíbrios gasosos. Tá? Perdão. A maneira de calcular o K, ela é a mesma. O que você que a gente vai diferenciar é, ou você calcula o K usando a concentração das substâncias, ou, se elas forem gasosas, as pressões de cada uma delas.
pressão parcial, né, que a gente chama de pressão parcial. Muito bem. Bom, como é que eu calculo o K? Se você estiver calculando o KC, né, o KC é a concentração de produtos elevados a um certo X, né? Esse X é o coeficiente dos caras. Então, vou colocar X aqui e Y aqui. Tá? São os coeficientes que a gente tem da equação. Então, eu pego a concentração dos produtos, elevo a um certo coeficiente e divido pela concentração dos reagentes. Também elevado a um certo expoente. Beleza? Se você estiver trabalhando com gases, só nessa situação, você pode calcular, então, o Kp como sendo a pressão parcial do produto elevado ao X, dividido pela pressão parcial do reagente elevado a um certo Y. Tá? O que o K nos dá de informação? Né? Primeiro, como esse K ele é um número que nunca pode ser negativo. Como ele é trabalhado em função, é calculado em função de concentração ou de pressões, né? Você vai ter sempre um K que é positivo. Agora, esse K ele pode ser um número mais alto ou mais baixo, sempre maior que zero. Qual é a ideia? A ideia é perceber que quanto maior o valor do K, tanto faz o Kc como o Kp, maior vai ser a concentração de produtos e menor vai ser a concentração dos reagentes. Né? Uma maneira bem legal da gente ilustrar essa história é pensar num exemplo envolvendo um equilíbrio iônico. Vamos pegar um exemplo aqui já de um equilíbrio que nos interessa. Um equilíbrio ácido-base, vai. Vou pegar um equilíbrio ácido-base. Vamos pegar aqui um ácido fraco. Vou pegar dois ácidos fracos, tá? Para exemplificar. Ó. Aqui eu tenho H3O+, mais cianeto. Tá? Tá aqui. A ionização de qualquer ácido, de qualquer base, é um processo reversível, né? Só para vocês terem uma noção, essa constante, que a gente vai chamar de constante de acidez, né? Aqui, ela está girando em torno de aproximadamente 10 elevado a menos 9. Então, significa que quando essa reação atingir o equilíbrio, e você fizer a conta, concentração de produto dividido por concentração de reagente, essa conta vai dar 10 elevado a menos 9. Então, quer dizer, uma conta que dá 10 a menos 9 é uma conta onde você tem pouquíssimo produto, tem pouquíssimo produto e muitíssimo reagente. Tá? É um número bem pequenininho, 10 elevado a menos 9. Agora eu posso comparar, por exemplo, com outro ácido, que também é fraco, mas bem menos fraco. Ó, vou pegar um ácido da orgânica, o acético. Ó, ácido acético, em água ioniza, formando H3O+, mais o acetato, né, que é o ânion do ácido. Aqui, ó, acetato. Certo? Tá? A constante de acidez desse composto, arredondando assim, é aproximadamente 10 elevado a menos 5. É quase 10 a menos 4, para falar a verdade, vai, mas tudo bem. Então, veja, são duas contas bem pequenas, né? Mas o quão pequena é cada conta, percebe? Então, são ácidos que ionizam pouco, né? Veja como é importante a informação do K, né? Então, é muito importante que vocês consigam entender a frase. Olha, o ácido acético é um ácido fraco, porque a constante de ionização dele é 10 a menos 5. O que isso significa quando você traduz essa frase, né? Que é um ácido que ioniza pouco,
e eu consigo perceber que ele ioniza pouco porque a relação entre produto e reagente é 10 a menos 5. Né? Nesse caso, eu estou usando o termo ioniza porque a gente está falando de um equilíbrio de ionização. Eu posso ter equilíbrio de ionização, eu posso ter equilíbrio de solubilidade, eu posso ter equilíbrio de dissociação, tá? Todos os equilíbrios são interpretados a partir da constante de equilíbrio, tá? Quanto mais, como é que eu posso dizer? Quanto menor o valor da constante, menor é a quantidade de produtos que eu tenho no nosso equilíbrio, tá bom? Beleza? Bom, essa parte é a parte de constante, né, que é a parte que é mais introdutória. Agora eu queria falar um pouquinho também de deslocamento. Vamos lembrar algumas questões aqui relativas a deslocamento, né, para a gente poder daí fazer as questões. Se quiserem já tirar print dessa tela. Pronto. Vamos lá. Deslocamento de equilíbrio. De equilíbrio. Deslocar um equilíbrio, gente, como a gente viu na aula, é, na verdade, perturbar aquela condição. Perturbar a condição de equilíbrio. Né? Então, o equilíbrio é um estado que o sistema atinge por si só. A partir daquele estado, as velocidades continuam iguais. E ali elas ficam. Isso significa que a partir do momento que a reação entra em equilíbrio, se você não intervir nesse equilíbrio, você nunca mais vai conseguir mexer naquelas concentrações. Então a gente percebe, por exemplo, aqui no slide anterior, ó, perdão, aqui, ó, que as concentrações, quando a reação atinge o equilíbrio, as concentrações se tornam constantes. Como é que eu faço para mudar essa concentração aqui? Eu vou ter que perturbar o equilíbrio. Né? E essa perturbação é o que a gente vai chamar de deslocamento. Na verdade, a gente pode definir o deslocamento como sendo uma reação do sistema à sua perturbação. Então, você perturba o equilíbrio, ele reage deslocando. Então, a nossa ideia é o que eu posso fazer para perturbar um equilíbrio? Que tipo de coisas eu posso provocar no sistema para tirá-lo daquela condição de equilíbrio, tá? São 3 condições, e aí cada uma delas vai ter a sua dinâmica. Então, vamos lembrar aqui, ó. Deslocar o equilíbrio implica ou em você aumentar a reação direta ou aumentar a reação inversa. São as duas situações que você pode fazer. Né? Quando você acelera o processo direto em detrimento do inverso, a gente diz que o equilíbrio foi deslocado para a direita. Tá? O deslocamento para a direita, você pode guardar a seguinte informação: ele favorece a formação de produtos. Tá? Então, toda vez que o exercício te sugerir, olha, eu quero aumentar a produção do não sei o quê, do tal produto, eu quero aumentar o rendimento da reação, né? Eu quero aumentar a minha quantidade de produto formado, alguma coisa nesse sentido. Ele está querendo que desloque o equilíbrio para a direita. Deslocar para a esquerda, perdão, deslocar para a esquerda implica em você favorecer a quantidade de reagentes. O deslocamento para a esquerda ele acontece quando você acelera o processo inverso em relação ao direto. O direto continua acontecendo, tá? Mas ele vai acontecer mais lentamente do que o inverso. Né? Nesse caso, eu vou ter o favorecimento da formação de produtos. Favorece a formação de produtos. Opa. Opa, de produtos não. A pessoa vai lendo aqui.
Tá com a cabeça na China? De reagentes, perdão. Tá bom? Reagentes. Então, coisas do tipo, eu quero diminuir a quantidade de um produto tóxico. Quando o cara fala que quer diminuir a quantidade de um produto tóxico, significa que ele quer deslocar para o lado oposto, deslocar para a esquerda. Tá? Ficar muito atento porque o Enem gosta muito de trabalhar com equilíbrio no sangue, equilíbrio de ácido base no sangue. A gente vai fazer até um exercício bem interessante sobre isso. Tá? Bom, quais são os fatores? Vamos fazer uma lista deles, né? Para não ficar também muito pesado. Bom, o primeiro fator que você pode fazer numa reação para deslocar o equilíbrio é variar a temperatura. O que faz uma reação o que faz uma reação estar em equilíbrio é fazer com que o sistema esteja fechado. E o equilíbrio ele é atingido numa dada temperatura. Então eu posso ter uma reação de equilíbrio. Por exemplo, essas reações que eu mostrei aqui para vocês, ó, dos ácidos, essas constantes de equilíbrio aqui, ó, elas foram medidas numa temperatura de aproximadamente 25 graus. Então, a 25 graus, a constante de ionização do HCN é 10 a menos 10, 10 a menos 9. A 25 graus, a constante do ácido acético é 10 a menos 5. Se eu mudar a temperatura, o equilíbrio desloca. Você pode ter mais produto ou mais reagente. Então, a constante muda por causa da temperatura. Então, vou escrever aqui, ó, a variação de temperatura, ela vai alterar o valor da constante. Altera a constante. Tá? De que maneira? O aumento de temperatura, ele vai favorecer o processo endotérmico. Então, ele favorece a reação endotérmica. Ou a direta, ou a inversa. Tá? Então quer dizer que a gente vai ter que saber se a reação é endo-exo? Vai. O exercício vai te dar essa informação, é claro. Ele pode te dar um ΔH, ele pode te dar alguma informação no exercício, que vai te permitir dizer se a reação é endo ou exo, tá? E a queda de temperatura vai provocar um deslocamento favorecendo a exo. A exotérmica, tá? Lembrando que, como você está trabalhando com um sistema reversível, você tem duas reações ocorrendo, certo? Uma delas é endo e a outra é exo, né? Então, tem que tomar muito cuidado nos exercícios que falam sobre temperatura para você identificar quem é a endo, quem é a exo, tá? Se a direta for a endo, a inversa será a exo. Ou vice-versa, né? A direta pode ser a exo e a inversa pode ser a endo. Isso vai depender da questão. Tudo bem? Esse é o fator que dá menos problema, na verdade. Tá? Um segundo fator que a gente pode usar para deslocar um equilíbrio é variar a concentração das espécies. Variação de concentrações. Como é que você pode variar a concentração de uma substância? Você pode adicionar ou tirar a substância de lá de dentro. Você pode tirar, e aí, nesse caso, você vai diminuir a concentração, ou você pode adicionar, e aí, nesse caso, você vai aumentar a concentração. Né? Bom, quando a gente trabalha com a variação de concentração, a gente usa uma dinâmica muito legal, que é o princípio de Le Chatelier. Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier é uma, digamos assim, é uma forma de pensar, né? Um princípio que te ajuda a prever o deslocamento diante de uma situação. Eu vou adicionar uma coisa ali dentro. Eu vou tirar uma coisa de lá de dentro.
Tá? O que o princípio de Le Chatelier fala, né? Deixa eu colocar aqui a frase que a gente usa nos livros, talvez vocês tenham já visto. Eu mesmo falo na aula. É o princípio da fuga ante a força. É o princípio da fuga ante a força. Como assim fuga? Como assim força, né? Essas duas palavras, elas não são literais, elas estão num sentido figurado. A coisa funciona assim. Quando você vai, para você deslocar um equilíbrio, você tem que aplicar um estímulo, né? No nosso contexto, o que seria o estímulo? Mudança de concentração. Então, a palavra força seria o estímulo externo. Então, você vai aplicar um estímulo externo, ou aumentar a concentração, ou diminuir a concentração. Tá? Qual é a reação do sistema? É a fuga, é o deslocamento. Tá, mas professor, por que ele usa o termo fuga? Por que o deslocamento vai ser representado pela palavra fuga? Porque o deslocamento vai acontecer de maneira oposta àquilo que você provocou. Daí a palavra fuga. Ou o que eu costumo guardar na minha cabeça assim. É o famoso tudo que você faz, a reação quer desfazer. Se você guardar essa frase, você não erra a questão de deslocamento. Tudo que você faz, a reação quer desfazer. Como assim, professor? Vamos pensar um pouquinho. Vamos supor que você vá aumentar a concentração de reagente. Então, volta aqui na nossa reaçãozinha da outra tela. Espera um pouquinho, ó. Aqui, ó. Então, você tem aqui um equilíbrio, ó. Reagente virando produto, produto virando reagente, tá certo? Vamos imaginar que num dado momento, você comece a adicionar reagente lá dentro. Você vai adicionar reagente. Uma vez que você adiciona reagente, a concentração dele aumenta, não aumenta? Pelo princípio de Le Chatelier, se eu aumentar a concentração de reagente, a reação vai tentar fugir disso. Como assim fugir? Ela vai consumir os reagentes. Então, o deslocamento ocorre no sentido do consumo dos reagentes. No sentido do consumo dos reagentes. Ou seja, para a direita. Para a direita. Tudo bem? Uma outra forma que você pode usar para poder entender esse processo seria pensar de uma forma mais matemática. Então, para quem gosta de matemática, e a matemática é aquela coisa assim, né? Eu não discuto com a matemática. Se você não entendeu, vai procurar terapia, manja, porque não tem como discutir. Olha só o que acontece, gente. Vem aqui um pouquinho. Por que vocês acham que esse número aqui, ó, se chama constante? Porque a menos que você varie a temperatura, esse valor aqui não muda. Né? A constante só vai alterar o seu valor se você fizer o equilíbrio numa outra temperatura. Agora, para pensar um pouquinho. Então, essa constante ela não pode alterar o valor, tá? Pensa nisso. Aí eu vou lá e aumento a concentração de reagente. Então, eu pego o reagente, aqui, ó, e coloco aqui. Se eu aumentar a concentração do reagente, galera, aliás, do reagente, aqui, ó, aqui embaixo, o que tem que acontecer com o produto para que a conta continue constante? Então, se eu coloco mais reagente, a reação compensa produzindo mais produto, tá? Para que a constante não se altere. É claro que a reação não pensa nisso, né? Ai, deixa eu deslocar para minha constante não alterar. Mas a gente percebe que o deslocamento ocorre nessa base de não deixar a constante mudar, tá? Então, o princípio de Le Chatelier é assim, ó. Se eu adicionar uma coisa, o equilíbrio vai tentar consumir o excesso, tá?
ou eu posso tirar uma determinada coisa. Então, eu posso, por exemplo, diminuir a concentração de reagente. Existem várias situações em que você vai tirar uma coisa do equilíbrio. Tem várias maneiras de você tirar uma substância do equilíbrio, fazendo ela ser consumida por um outro processo, enfim, aí os exercícios são mirabolantes. Quando eu tiro uma coisa, o equilíbrio vai trabalhar no sentido oposto a isso, ou seja, ele vai tentar produzir. Então, ele vai trabalhar no sentido de produção. Ou seja, para a esquerda. Tá? Do mesmo modo que a gente pode alterar a concentração de reagentes, né, aumentar ou diminuir a concentração de reagentes, eu também posso fazer com produto. Posso aumentar a quantidade de produto, desloca no sentido de consumir, ou diminuir a concentração do produto, que o equilíbrio desloca no sentido de formar mais produto. Tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Continuando. Opa. Peraí. Foi sem querer, gente. Peraí. Ah, agora não me pega mais. Ou me pega? Não sei. Ah, peraí. Calma. Acho que agora é a vez. Agora eu vou ver se eu aprendi mesmo. Vamos lá. 1, 2 e. Tchau, galera. Olha lá. O cara é retardado, né, meu? Puta merda. A pessoa tá se divertindo com isso. É que ontem eu fiquei muito chateado com o que aconteceu. Porque a gente perdeu um maior tempão. Fiquei muito chateado. Até contei pra Cecília. Falei, nossa, que azar que foi ontem. Aê, aê, seu trouxa. Aê, seu trouxa. Boa, seu Zé Ruela. Ai. Ah, foi a Maria Júlia, né? Foi a Maria Júlia que me fez aqui, que me ensinou o tutorial. Falar nisso, alergia, como é que tá? Melhorou? Tá tudo de jóia aí? Como é que tá a sua gripe? Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Bom, vamos continuar então. Eu quero falar de pressão também, que pressão é meio polêmico. Eca, que nojo, sai fora. Aquele catarro verdinho, né? Aquele catarro da cor do meu apontador de laser, ó. Bem verdinho. Credo. Aqui, vamos lá. Item C. Variações de pressão. Variação de pressão, galera, tem que tomar um cuidado. Né? A variação de pressão nem sempre vai deslocar equilíbrio. Tá? A temperatura sempre desloca qualquer tipo de equilíbrio. A variação de concentração sempre desloca também equilíbrios. Agora, a variação de pressão só vai deslocar equilíbrio em algumas circunstâncias. Primeiro que o equilíbrio tem que ter gás, né? Isso já está pressuposto. Se não tiver gás, esquece. Então, por exemplo, um equilíbrio de ácido na água, um equilíbrio de um sal na água, esse tipo de equilíbrio não está nem aí para a pressão. Se a pressão é alta, se a pressão é baixa. Agora, por exemplo, um equilíbrio que é muito comum de aparecer em temáticas, né, é o equilíbrio de gases dissolvidos na água. Um equilíbrio de um gás dissolvido na água, ele vai ser suscetível à mudança de pressão. Se o ambiente tiver uma pressão alta ou numa pressão baixa, o equilíbrio vai sofrer deslocamentos. Então, vamos imaginar uma coisa importante, tá? Aqui também vale a ideia, ou vamos chamar de princípio, né, da fuga ante a força, tá? Vamos colocar isso já de antemão, porque ajuda a gente a pensar melhor. Então, fuga ante a força. Tá, como é que a coisa funciona? Vamos imaginar um equilíbrio, tipo assim, ó. Você tem, 2 mols de um gás A. Ah, já sei, um que é famoso. Vamos usar um que que a gente conhece, né? Vamos lá. Poxa vida. O3 virando O2. A gente falou sobre ele na aula de ondulatória, né, um pouquinho.
quando a gente falou de radiação ultravioleta, que eu tinha mostrado para vocês que o oxigênio também absorve ultravioleta, né? Ele absorve ultravioleta de menor periculosidade, né? Em relação ao ozônio. O ozônio absorve o UVB, mentira, o VC, e o oxigênio absorve o UVB, que é um pouco menos perigosa. Tá. Então, você imagina essa reação sendo feita num ambiente fechado. Tipo assim, ó, você tem aqui um recipiente, tá? Aqui você tem uma tampa, só que essa tampa, ela pode se mexer. De tal maneira que eu posso aumentar ou diminuir o volume do gás, o que vai provocar uma mudança na pressão lá dentro, certo? Vamos imaginar que a temperatura é constante. Tá? E aí a coisa funciona assim. Mesma coisa, né? Temperatura. Ou aumenta ou diminui. Concentração. Ou aumenta ou diminui. Pressão. Ou aumenta ou diminui. Ou aumenta ou diminui. Então você tem lá um equilíbrio numa certa pressão já alcançado, tá? Você pode então fazer duas coisas. Você pode diminuir o volume do recipiente ou aumentar o volume do recipiente. Tudo bem? Cada uma dessas atuações vai causar uma mudança na pressão. Tá. Então, quando eu diminuo o volume, você tem aumento de pressão. Quando eu aumento o volume, você tem queda de pressão. Então, percebe que a pressão, na verdade, ela não é alterada diretamente. Não sei se vocês vão imaginar o que eu estou falando. Você não consegue alterar a pressão direto. Você tem que mexer numa coisa que, por sua vez, vai provocar o aumento de pressão, que é o volume. Então, a rigor, o que você está fazendo aqui é mexendo no volume. A gente até fala, o equilíbrio é deslocado por variação de pressão. Tudo bem. Mas por que a pressão variou? Porque você mexeu no volume. Essa é a ideia. Muito bem. O que o princípio de Le Chatelier fala? Fuga ante a força. Então, a fuga é o deslocamento. A força é o que você fez para deslocar, aumentar ou diminuir pressão. Quando você aumenta a pressão, o equilíbrio tenta restabelecer a pressão menor. Quando você aumenta a pressão, o equilíbrio trabalha no sentido de reduzir aquele aumento. Como é que o equilíbrio trabalharia no sentido de diminuir a pressão? O equilíbrio é deslocado no sentido de reduzir a quantidade de gás. De gás. Toda vez que você aumentar a pressão, o equilíbrio vai tentar trabalhar no sentido de diminuir a quantidade de gás que tem lá dentro. Por quê? Porque diminuindo a quantidade de gás, ele reage de maneira oposta ao que você fez a ele. Tá certo? Aí você fala, mas Dan, como é que ele pode reduzir a quantidade de gás? Dá uma olhada nas reações. Olha para a reação que eu vou chamar de número 1. O que a reação 1 faz? Ela pega 2 mols de gás e transforma em 3. Ou seja, toda vez que a reação 1 acontece, eu troco 2 por 3 moléculas. Então, eu posso dizer que a reação 1 ela aumenta a quantidade de gás. Já o processo número 2, que eu vou chamar de processo inverso, né? Ele transforma 3 mols de gás
em 2. Ou seja, a reação inversa diminui a quantidade de gás. Ela diminui. Deu para entender? Então, para esse equilíbrio, olha o que eu vou falar. Vê se você entende essa frase. Se vocês entenderem essa frase, vocês entenderão o negócio. Se vocês não entenderem, vocês me chamam aqui. Eu vou dizer assim: a altas pressões, a formação de ozônio é favorecida. A altas pressões, ou seja, quando eu aplico uma pressão alta, a formação de ozônio é favorecida. Como é que eu sei que a formação de ozônio é favorecida? Porque a formação de ozônio é a reação inversa. Ó. A reação inversa, ela diminui a quantidade de gás. Ó, ela transforma 3 moléculas em 2. A baixas pressões, a decomposição de ozônio é favorecida. A baixas pressões, a decomposição de ozônio é favorecida. Por quê? Porque quando eu abaixo a pressão, o sistema vai tentar trabalhar no sentido oposto a isso. Ou seja, aumentar a pressão. Como é que ele aumenta a pressão? Produzindo mais gás. Tá? Então, aqui eu vou dizer que o equilíbrio é deslocado no sentido da produção, vamos colocar do aumento, né? Porque eu coloquei ali aumento também. Do aumento da quantidade de gás. The gas. Tá aí. Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza. Cuidado. Be careful. Vamos escrever aqui. Cuidado. Eu vou colocar o exemplo que eu coloquei na aula. Lembro como se fosse ontem. Ó. Nem todo equilíbrio é afetado por variação de pressão. Vou repetir. Nem todo equilíbrio é afetado por variação de pressão. Mais uma vez. Nem todo equilíbrio é afetado por variação de pressão. Olha para esse equilíbrio aí, ó. H2 mais I2 dando 2HI. Se você observar nessa reação, está todo mundo no estado gasoso. Está todo mundo no estado gasoso, não está? Só que se você olhar dos dois lados da equação, do lado dos reagentes, você tem 2 mols, e do lado dos produtos, você tem 2 mols. Estão vendo isso? Então, nessa reação, não adianta nada você aumentar ou diminuir a pressão. Porque o sistema não tem para onde correr. Né? Ele não tem como trabalhar para diminuir a quantidade de gás. Ele não tem como trabalhar para aumentar a quantidade de gás. Tá? Aí você pode falar para mim assim, Dan, mas espera um pouquinho. Então quer dizer que se eu aumentar a pressão ou diminuir a pressão, o sistema não desloca? Não, porque ele nem sai do equilíbrio. Aí é que tá. Um equilíbrio, gente, o deslocamento, ele é a resposta de que o equilíbrio foi perturbado. Se você não perturba um equilíbrio, ele não vai deslocar porque ele não sai do equilíbrio. Então, esse sistema, ele não é afetado pela variação de pressão. O que não significa que eu não possa deslocá-lo. Mas aí eu vou mexer ou com a temperatura, ou com a variação de concentrações. Ou com a variação de temperatura, né? Ou com a variação de concentrações. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Eu queria falar mais uma coisinha para vocês, se vocês me permitirem. Vamos falar de pH um pouquinho? Vamos talcar de pH? Espera aí, deixa eu... Tira print aí. Pode falar, tô te ouvindo aqui, tá? Só vou trocar aqui a tela, mas eu tô te ouvindo. Se quiser escrever também, pode escrever. Fica à vontade aí. Volto. Espera um pouco. Eu volto. Deixa eu só fazer uma coisa antes.
Eu já volto. Só mais um minutinho, tá? Pronto. É esse aqui, né? Dá uma olhada aí. Deixa eu ver quem tá aqui na sala. Tá. Legal. Ô, tem uma galera hoje. Prof, Oi, pode falar. qual foi a frase que você ficou repetindo lá no final? Eu não anotei naquela parte de cuidado. Você foi fazer xixi, né? Você foi fazer Não, xixi. eu tava anotando outras Eu coisas. tô enchendo o saco. Desculpa. Pera aí, deixa eu trocar aqui. Deve ter sido aqui, ó. Acho que foi essa daqui, ó. Eu vou Isso colocar aí. aqui. Então, deixa eu escrever ela aqui. Nem todo sistema gasoso, nem todo sistema gasoso é deslocado por variações de pressão. Espera aí que eu já vou falar uma coisa que vai te ajudar. Por variações de pressão. Como é que você vai bater o olho no negócio e saber se a pressão afeta ou não? Você está lá no exercício, beleza. Aí você percebeu que tem gás na jogada, né? Tem gás na jogada. Você vai olhar dos dois lados da reação. Você vai contar quantos mols você tem de gás de um lado e contar quantos mols você tem do outro. Cuidado, né, gente? Porque a reação precisa estar balanceada. Apesar de que ele quase sempre coloca a reação já balanceada, tá? Se o número de mols de um lado for igual ao outro, ó, isso acontece, tá? Você percebe que no equilíbrio que eu coloquei aqui em cima, do ozônio virando O2, né? Você percebe que o número de mols é diferente, 2 e 3, né? Então, quando tem número de mols diferente de gás, aí beleza, vai deslocar, tá? Quando tem número de mols igual, aí não, tá? Beleza? Maravilha. Massa, massa. Bom, então para a gente poder já concluir as informações mais importantes da história, vamos falar de pH. pH. Bom, a história do pH ele começa, gente, porque a água ela sofre um equilíbrio, quando ela está no estado líquido, ela sofre um equilíbrio chamado equilíbrio de autoionização. De maneira simplificada, o equilíbrio de autoionização é representado assim, ó. Né, a gente aprendeu, a gente viu, a primeira vez que a gente viu isso no curso foi numa aula de eletrólise. Foi numa aula de eletrólise, quando a gente teve que falar da autoionização da água. E o que é importante você saber que a água autoioniza? É importante você saber o seguinte: onde tiver água líquida, pensa num lugar onde tem água líquida. Qualquer lugar. Ali dentro tem água com H+ e OH-. Olha aqui, ó. É natural você ter H+ e OH- na água. Ou seja, a água, que é um solvente, ela carrega consigo um certo grau de acidez, certo? E ela também carrega consigo um grau de basicidade. Então eu costumo sempre falar com o pessoal o seguinte: galera, você não calcula o pH de um ácido, você não calcula o pH de uma base, você calcula o pH de uma solução aquosa que vai ter alguma coisa dissolvida ali.
Pode ser uma solução aquosa de um ácido. Ai, professor, mas que frescura! Não pode falar só... Não pode, gente. Por quê? Quando é que um ácido libera H+? Não é na água. Se você pegar um frasco de ácido acético puro, não tem como você medir o pH. Ele não está ionizado. Se você pegar um frasco com soda cáustica pura, bom, a soda cáustica pura nem fala, né? Porque ela é sólida. Como é que você vai calcular o pH de uma coisa sólida? Então entendam que pH é um conceito que está atrelado a soluções aquosas. Tem pH, pOH, todo aquele papo que vocês sabem, tá? Mas vamos lá. Bom, o que acontece então? Dentro dessa premissa, uma solução aquosa ela pode ser classificada em 3 situações. Ou ela está neutra. Quando é que ela está neutra? Quando a concentração de íons H+ for igual a de OH-. Ah, água pura é neutra, prof? É, água pura é neutra. Mas não é só água pura que é neutra, né? Tem soluções, por exemplo, se você colocar NaCl na água pura, ela vai continuar neutra, tá? Você pode ter soluções de caráter ácido. Opa, peraí. Soluções de caráter ácido. Ácidas. Tá? Ácida. Quando é concentração de H+ é maior que a de OH-, ou alcalina. Quando a concentração de H+ for menor que a de OH-. Tá? Outra coisa que vale a pena de lembrar, né? Como isso aqui é um equilíbrio, né? Ó, isso aqui tem uma constante, que a gente chama de Kw. Tá? A constante Kw ela é calculada pela concentração de H+ multiplicada pela de OH-. Tá? Lembra que a constante depende da temperatura? Que a gente falou agora há pouco? Para a água, a gente gosta muito de usar a constante a 25 graus Celsius. (10⁻⁻14). É uma constante bem pequenininha, né? Tá? É uma constante bem pequenininha. É daqui que vem... Nossa senhora, calma. É daqui que vem o 10⁻⁷ para o H+, se a água estiver neutra, né? E o 10⁻⁷ para o OH-, para a água neutra. Tá? Aqui você tem uma solução neutra. Solução neutra, tá? Onde que o pH entra na história? O pH, na verdade, né, o que a gente diz, a grandeza, né, que a gente chama de pH, ele só entra no fechamento da ideia. O que acontece? Quando a gente olha para as concentrações de H+, de OH-, por mais que a água esteja ácida ou básica, não tem muita importância, os números são muito pequenos. São números sempre com expoente bem negativo, né? 10⁻⁷, 10⁻8, 10⁻9, 10⁻4, 10⁻5. Então, o que os caras resolveram fazer? Ao invés de expressar a acidez direto pela concentração, em vez de você falar, então, que a água está com grau de acidez 10⁻3, a água está com grau de basicidade 10⁻8, sei lá. O que os caras tiveram a brilhante ideia? De calcular menos o logaritmo desse número. Menos o logaritmo desse número. Né? Essa conta ela pode ser feita tanto para o H+, como para o OH-.
Apesar de que o Enem não tem muito, pelo menos até hoje, não teve muita tradição de pedir para você fazer essa conta. Ele gosta mais que você saiba o conceito geral de pH. pH menor que 7, pH maior que 7, aquilo que a gente meio que já manja, né? Então, essas medidas são as que a gente vai chamar de pH e pOH. Tá? Lembrando que a soma de pH mais pOH a 25 graus, né? Dá 14. Dá 14. Tá? pH é um assunto bem extenso, tem uma série de situações, por exemplo, a gente, na aula de pH, a gente aprendeu a calcular pH para ácido forte, para ácido fraco, calculando pH quando você tem grau de ionização, quando você tem a constante de equilíbrio, enfim, você tem uma série de situações que eu acho que não vão aparecer. Tá? O conceito ele é mais geralzão. Então, uma escala de pH bem interpretada, né? Por exemplo, uma coisa que é importante de vocês entenderem, que eu acho que pensando nas contas, seria o seguinte: quando você define que pH é calculado a partir de um logaritmo, você cria uma escala toda especial de pH. Então, vamos colocar aqui uma retinha, só para a gente simular uma escala. Eu quero que vocês percebam isso. Então, a minha escala é uma escala de pH, tá bom? Então, vamos colocar aqui pH no meio 7. E aí você tem pH 0. Vamos colocar aqui pH 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu. 6. Opa. 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, vai embora, vai. Então, pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é verdade que a escala termina em 14, tá? É claro que no nosso mundo, a gente tem coisas que são ácidas e básicas que variam entre 0 e 14. Então, a gente costuma dizer que a escala vai até 14, mas ela não tem nada que impeça ela de ir acima de 14, enfim, tá? O que é importante você traduzir na tua cabeça? Por exemplo, vamos imaginar que você tenha duas soluções. Uma solução A, com pH 2, tá? Tipo, suco gástrico. E uma outra solução B, com pH 4, tipo um suco de laranja. Pronto. Todo mundo aqui sabe que a solução A é mais ácida, tá? Mas ela é quantas vezes mais ácida? Bom, se o pH da solução A é 2, significa que a concentração de H+, aqui vale 10 a menos 2 mol por litro, tá? Mol por litro. Lembrando que log é um pré-requisito, né? Lembre de só log e só log. Como não esquecer, né? Então, e a solução B tem uma concentração de H+, 10 a menos 4. Então, observando as concentrações, a gente conclui que a solução A ela é 100 vezes mais ácida do que a B. Então, toda vez que o problema te pede para comparar a acidez, nunca compare com o pH. O pH ele vai te permitir, a não ser que você faça essa conta de cabeça, né? pH 2, 10 a menos 2. pH 4, 10 a menos 4. Tá? Divide um pelo outro, você vai encontrar 100 vezes mais acidez. Então, a gente costuma dizer que a escala de pH ela é uma escala em que cada unidade, por exemplo, quando você varia uma unidade no pH, ó, a tua acidez varia 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes. E assim por diante. Tá? Por que isso? Por causa do log. O log é calculado na base 10, a potência está na base 10, né? Então vira uma escala logarítmica. Tá bom? Beleza. Deixa eu ver o que mais. Eu queria falar mais uma coisa. Deixa eu falar mais uma coisa. Hidrólise salina. Vai cair o caminhão de alguma coisa lá, domingo. Então, peraí. Vai cair um caminhão. Sempre cai um caminhão de alguma coisa.
Eu já vou voltar aqui, tá? Para vocês tirarem print. Espera aí. Pronto, voltei. Aqui, ó. Podem tirar print, que eu queria falar um pouquinho de hidrólise salina. Quando eu brinco que vai cair um caminhão de alguma coisa no domingo, é porque sempre, quase sempre, tem uma questãozinha de hidrólise salina, tá? Porque onde que a coisa entra? Na verdade, hidrólise salina está conectado com pH, tá, gente? Porque assim, se eu chego para vocês e falo assim, galera, como é que a gente altera a acidez da água? Ah, professor, joga um ácido ou joga uma base. São as primeiras coisas que a gente pensa. E tá certo, não tá errado. Né? Se eu jogo um ácido, ele libera H+, e aí, se ele libera H+, o que acontece com a concentração de H+? Aumenta. Correto? Tudo que faz a concentração de H+ aumentar é um ácido. Agora, eu posso jogar uma base. A base libera OH-, aí o OH- aumenta de concentração e o meio fica alcalino. No entanto, existem sais que podem exercer este papel. Que papel, Dan? Mudar a acidez da água. Né? Aí você fala assim, mas qual seria a vantagem de você usar um sal? A vantagem é que o sal geralmente tem um caráter mais fraco que um ácido mesmo, né? Então, por exemplo, eu preciso acidificar um meio. Eu quero acidificar um meio. Mas eu não quero acidificar usando um ácido. Eu vou usar um sal de caráter ácido. Ou então, eu quero alcalinizar o meio, que é muito mais comum. Né? Eu posso usar sal para alcalinizar o solo. Eu uso calcário. Eu posso usar sal para alcalinizar o meu estômago, o bicarbonato de sódio, não é mesmo? Então, os sais, eles também, alguns deles, têm esta propriedade de alterar o pH da água. Por que eles alteram? Porque existe uma reação chamada hidrólise salina. Então, eu queria falar um pouquinho dessa hidrólise salina, tá? Deixa eu trocar aqui. Hidrólise salina. Como a gente está numa revisão, né? A gente não vai ficar explicando por que o zero é redondo. A gente vai dar aquela apanhada tipo cursinho, né? Bom, o que você precisa saber da hidrólise salina? O sal, ele é formado por um cátion e um ânion, certo? Tudo bem. Quando você coloca o sal na água, essas duas coisas se separam. O cátion e o ânion estão em solução aquosa. Tá bom. Quando estes caras estão em solução aquosa, pode acontecer de eles perturbarem o equilíbrio da água. Sabe aquele equilíbrio do H+ e do H-? Tá? Como é que a coisa funciona? Você tem duas possibilidades. Possibilidade A, hidrólise ácida. Bom, se uma hidrólise se chama ácida, a gente já imagina que ela vai diminuir o pH da água. Tá? Quando é que acontece a hidrólise ácida? Quando o cátion do sal reage com uma molécula de água. Presta atenção como é que eu vou desenhar a molécula de água, para você entender melhor. Ó, isso aqui é uma molécula de água. Tá? Tem um H+ e um H- que estão ali juntos. Né? O que acontece às vezes? O cátion do sal, ele sequestra o íon OH da água. Ele literalmente sequestra o íon OH da água. Quando isso daí acontece, eu formo uma base, e deixo o H+ livre, aumentando a acidez da água.
Só que para que isso aconteça, essa base aqui precisa ser fraca. Então não é todo cátion que reage. Eu costumava guardar o seguinte: só cátion de base fraca que faz isso. Cátion de base fraca realiza hidrólise ácida. Cátion de base fraca realiza hidrólise ácida. Quais são os cátions famosos, né? O cátion alumínio, o cátion amônio. Então, sal de alumínio tem caráter ácido, sal de amônio tem caráter ácido, né? O ferro. Tá? O que aparece mais é o alumínio e o amônio. Tá? Beleza. Uma outra situação seria do ânion reagir. Aí você tem a hidrólise alcalina. Hidrólise alcalina. A hidrólise alcalina acontece quando o ânion do sal vai reagir com água. Só que agora, gente, o ânion ele vai sequestrar a parte positiva da água. O H+. Já que ele é negativo, ele vai ter afinidade pela parte positiva da água, correto? Tá, bom, qual o resultado da coisa? É um equilíbrio, tá? O ácido, eu vou formar um ácido fraco, tem que ser um ácido fraco para ele segurar o H+, né? A ideia é segurar o íon. Por isso tem que ser fraco aqui. Se a base que você formar não for fraca, o íon OH não fica preso. Se o íon OH não ficar preso, ele não deixa o H+ livre. No item B, o H+ ficou preso, deixando o OH- livre. Olha lá. Ânion de ácido fraco. Ânion de ácido fraco. Realiza hidrólise alcalina. Alcalina. Tá? Beleza? Quais são os ânions famosos que vale a pena nós citarmos aqui? O íon bicarbonato é o primeiro da lista, seguido do carbonato, por isso que a gente usa calcário para basificar solo, KCO3, né? A gente pode citar o cianeto, que é o ânion do ácido cianídrico, né? Que é o ânion de ácido fraco também. E eu posso citar também, galera, o acetato, que é de um ácido orgânico, né? Os ácidos orgânicos, eles são fracos. Acetato, propanoato, todos esses ânions, eles podem gerar meio alcalino, tá? Mas acho que assim, se eu tivesse que pedir para vocês guardarem dois, é o bicarbonato e o carbonato, tá? Tudo bem? Ah, uma coisa aqui. Isso é uma OBS. Isso é uma OBS, tá? Me veio agora na cabeça, eu tô com uma intuição bem forte, então não custa nada a gente falar. Vocês perceberam que nessa reação você tem um sistema reversível. Ó. Certo? Todo sistema reversível tem uma constante. Essa constante é chamada de constante de hidrólise. Hidrólise. Como é que eu calculo a constante de hidrólise? Depende da hidrólise. Se for uma hidrólise ácida, você vai calcular o KH pegando o KW da água, sabe aquele 10 a menos 14?
e vai dividir por um número. Que número, prof? Dá uma olhada na equação da hidrólise ácida. Dá uma olhada na equação amarelinha. O que eu formei aqui? Uma base fraca, não é? Uma base fraca? Tá? Você vai colocar aqui embaixo a constante dessa base que você formou. KW sobre KB. Claro que o exercício tem que te dar esses valores, tá? Ele vai te dar o KW, se acontecer de dar esse tipo de situação, né? E dividido pelo KB. Para a hidrólise alcalina, para a hidrólise básica ou alcalina, você vai fazer o contrário, ó. Você vai pegar o KW, aqui é KH, peraí. Perdão. Aqui é KH, sorry. Então você vai pegar o KW e vai dividir por isso aqui, ó. Tá vendo que formei um ácido fraco aqui? Formei um ácido fraco? Você vai colocar o Ka aqui. Tá? O que a gente observa? Que eu queria que vocês percebessem isso. Dá uma olhada nos dois Ks. Né? O KW, gente, ele é o mesmo para as duas contas. Tanto na hidrólise ácida, como na hidrólise alcalina. O KW é o mesmo. Tá, o que vai mudar é o Ka e o Kb, né? O que você vai perceber, ó? Quanto mais fraca for a base, pensa comigo aqui. Pensa numa base muito fraca. Se a base é muito fraca, o Kb dela é baixo. Vai acompanhando meu raciocínio. Se a base é fraca, o Kb é baixo. Só que se o Kb é baixo, o KH é alto. Ou seja, a constante é muito alta. Quer dizer, se a base é muito fraca, o equilíbrio está muito deslocado para a direita. Percebem isso? Quanto mais fraca for a base, mais essa reação vai acontecer para a direita. Ou seja, o meio vai ficar mais ácido. E na hidrólise alcalina é a mesma coisa. Eu dependo da formação de um ácido fraco. Quanto mais fraco for o ácido, mais o equilíbrio está deslocado para a direita. Percebem? Tá? Tranquilo? É isso. Acho que eu consegui falar, pelo menos, parte do que eu queria. Tá? Daqui eu dei arrisco pelo menos uma questão, ou duas. Isso que é ingrato, né, na natureza, né? A gente fala para cair o quê? Uma questão de cada assunto. É muito difícil. A gente sobrou alguns minutos aqui, a gente podia fazer umas questões aí. Podem tirar print? Vamos fazer aqui algumas questões que eu deixei separado algumas aqui, não sabia quantas eu ia conseguir fazer, mas já imaginava que não ia dar para fazer muita coisa. Eu quero começar, que a gente está com essa história do pH na cabeça, quero começar com essa questão aqui. Questão número 6 do Enem, de 2016. Uma questão bem difícil. Eu me lembro que no ano que caiu, assim, puta, a galera pirou geral. É uma questão bem complicada. Ela parece bobinha, mas não é. Bom, olha o que ele fala. Após o seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e podem provocar chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados numa solução aquosa contendo uma substância adequada. Então, olha só, eu queimei pneu e liberei um gás de comportamento ácido. O que eu vou fazer com esse gás? Eu vou borbulhar esse gás numa solução aquosa. Eu vou borbulhar o gás numa solução aquosa.
Né? Aí o aluno já tem que se tocar do seguinte, peraí, por que eu quero borbulhar um gás ácido numa solução aquosa? Para fazer ele reagir com a solução. Né, ó, olha o que ele fala, para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados numa solução aquosa contendo uma substância adequada. Então, se eu quero evitar que ele escape para a atmosfera, eu quero que ele reaja. Então, essa solução ela tem que ser básica. Básica. Aí, o que o aluno faz? A primeira coisa que ele vai procurar na alternativa é uma base. É uma base. Aí você tem ali fenol, piridina, watarrel-espiridina, metilamina, né, o aluno que está mais antenado, ele vai olhar para metilamina e falar, opa, metilamina é básica. Né? Hidrogênio fosfato de potássio, que é um sal, e hidrogênio sulfato de potássio, que é um outro sal. A pergunta dele é, dentre as substâncias listadas no texto, aquela capaz de remover com maior eficiência, olha a palavra-chave, com maior eficiência, ou seja, eu quero a solução mais básica. Mais básica. Agora, vamos dar uma olhada nas informações. Então, ó. Onde tem esse quadrinho, gente, por gentileza, enxerguem a setinha de vai e volta, tá? Que o meu computador, não sei porque ele não consegue ler isso aqui. Bom, aqui eu tenho fenol, ó, fenol na água, liberando um ânion mais H+. A constante de equilíbrio é 10 a menos 10. Ele é um ácido fraco, mas é um ácido. Ele é um ácido. Então, eu não vou borbulhar o meu gás numa solução de fenol. Não tem sentido. Né? Aí eu tenho aqui um outro cara que tem comportamento ácido, ó, o hidrogênio sulfato de potássio. Esse aqui eu também vou descartar. Esse é pior ainda, porque além dele ser um ácido, ele é um ácido meio que forte ainda. Ó. Ele tem uma constantezinha já bem maior do que a do fenol. Então, eu já excluo a fenol e hidrogênio fosfato de potássio. Tá? Ficamos entre os que liberam OH. Entre os que liberam OH. Ó, piridina é um composto nitrogenado. Ele na água libera OH, ó. Ele arranca o H+ da água. Ele sequestra o H+ da água. Tá? Metilamina também. E o HPO4 também. Os três liberam OH. Só que, olha as constantes. Gente, toma cuidado, porque para esses caras, essa constante aqui é um KB. Constante de basicidade. Qual é a base mais forte? Aquela que tem a maior constante. É aquela que ioniza mais. É aquela que, por ionizar mais, libera mais OH-. Concordam? Tá? Então, a solução que tem caráter mais básico é o hidrogênio fosfato de potássio, que dá a alternativa D de dado. D de dado. Vocês percebem que não adianta ficar decorando que o sal vem de base forte, ácido fraco, vai dar não sei o quê. Sal vem de base fraca, com ácido fraco, vai dar não sei o quê. Não adianta decorar. Os caras dão um jeito de fazer uma questão diferente. Então, analisem pela constante. Tá? Olha para as constantes e vê quem é o que tem maior caráter. Tá bom? Alternativa D. Vamos fazer mais um aqui. Deixa eu escolher aqui. Tinha um que eu queria fazer com vocês. Esse aqui é legal, ó. Todos são legais, na verdade. Ó, questão número 5. Fresquinha. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens. Alguns cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor na presença de água de acordo com a reação. Então, você tem um composto azul
Você tem um composto azul que reage com água e a água meio que hidrata ele. Ó, tá vendo que aparece esse pontinho aqui, ó? Então a água hidratou o composto, tá? Então é cloreto de cobalto hexaidratado. Daí ele fica rosa, tá? E aqui azul. Olha a pergunta. Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Então, o cartão, ele é azul. Se entrar umidade, ele fica rosa. Eu quero reutilizar o cartão. Então, quando ele fala... Olha como é sutil a coisa. Reutilizar o cartão rosa significa que você quer deslocar o equilíbrio para a esquerda. Conseguem perceber essa situação? Eu quero fazer o cartão virar azul de novo. Então, a pergunta dele, se a gente fosse traduzir para uma linguagem simples, é: qual das alternativas abaixo desloca o equilíbrio para a esquerda? É isso que ele está perguntando. Qual das alternativas abaixo desloca o equilíbrio para a esquerda? Aí, não contente com isso, ele não vai falar, tananã, ele fala assim, resfria no congelador, borrifa com spray de água, envolve em papel alumínio, bota secador de cabelo, embrulha no guardanapo de papel. Então, quer dizer, percebe como é uma questão toda ela, uma linguagem subliminar? Isso é difícil, né, nas questões de equilíbrio, sobretudo. Bom, vamos lá, uma por uma. Ó, uma coisa importante que vale a pena a gente observar, ó. Vamos chamar de A e B, para não ficar desenhando tudo de uma vez só. Saco. Ó. AB. Faz assim, tá? O ΔH é negativo. O ΔH é negativo. O que significa dizer que o ΔH é negativo? Que a reação direta é exo e que a reação inversa é endo. Tá bom? Essa é a primeira coisa. Tá? Bom, vamos lá. Resfriar no congelador. Lembrar que o negócio já está rosa. Eu quero fazer ele ficar azul. Eu quero deslocar ele para a esquerda. Eu quero fazer isso. Tá? Gente, se eu resfriar no congelador, ele desloca para a direita. Por quê? Porque a queda de temperatura favorece a exo. A queda de temperatura favorece a exo. Então, esquece. Borrifar com spray de água, pior, ele vai para a direita. Por quê? Porque quando você põe água, você está colocando reagente, ó. Você está colocando reagente. Você vai deixar mais úmido o ambiente. Né? Quando o ambiente está úmido, ele fica rosa, porque ele desloca para a direita. Né? Envolveria com papel alumínio. Se você envolver com papel alumínio, gente, não vai acontecer nada. Por quê? Você só não está deixando entrar luz. O papel alumínio reflete a luz. Não tem nada demais daqui. D, botar secador de cabelo. Opa, essa é uma boa. Por quê? Porque aquecer com secador de cabelo, você vai fazer duas coisas com ele. Vê se você concorda. Você vai aumentar a temperatura e vai secar o composto. E vai tirar água. Vai tirar água. Então, veja comigo. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço a endo. Ó. Eu favoreço a endo. Tá? E se eu tiro água, eu estou tirando reagente. Eu estou tirando reagente. Então, se eu tiro o reagente, eu estimulo o equilíbrio a deslocar para a esquerda para repor. Então, eu poderia dizer que a gente está usando um fator duplo. Tá? Beleza? E vai estragar o produto de quebra. Não, mas, ó, peraí. Ele quer reutilizar o cartão. Ele quer utilizar o cartão. Por que não pode ser AE? Embrulhar num guardanapo de papel. O que a gente faria se eu embrulhasse num guardanapo de papel? Eu não estou provocando nenhum estímulo direto nele, né? Eu estou isolando ele, talvez da luz um pouquinho, mas não dá para dizer que vai aumentar a temperatura. Se você embrulhar, talvez você ainda
contribua com o aumento da umidade, né? Porque a água não acaba não dispersando. Então, eu encaixaria a E, né? Que é embrulhar num guardanapo de papel, ela está na mesma categoria da C. Ela não deslocaria o equilíbrio por nenhum tipo de situação, nem para a direita e nem para a esquerda. Entenderam? Eu acho que. Gente, falar para vocês, eu acho esse tipo de questão muito chatas, muito difíceis. Porque você tem que ficar tentando entender o que o cara quer dizer. Né? Aquelas questões mais diretas, né? O que desloca para a direita? Ah, aumento de pressão, aumento de. Mas é o estilo deles, né? É o tal do estilo Enem. Tá bom? Ficamos então com a D de doido. Vamos fazer mais uma, acho que dá tempo aqui. Deixa eu procurar aqui uma que eu separei para vocês. Essa aqui, ó. Também uma questão fresquinha aí, ó. O ano passado caiu 2 de equilíbrio. Tava falando pra gurizada lá no Notri hoje. Fala, galera, quando vocês olharem questões que não tem figura, que não tem foto, né? Principalmente na prova de química, a resposta tá no texto. Tá no texto. Então, ficar bem atento com alguma coisa que ele fala, que vai te ajudar para pensar, enfim, alguma dica. Bom, vamos ver aqui. Peraí, deixa eu só fechar essa janela aqui. Aqui, pronto. Questão número 4. O dióxido de carbono passa por estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus e retorna ao estado gasoso na temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha, por isso que ele é gás estufa, e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis e queimadas. Está falando do ciclo do carbono, né? Ou pelo menos uma parte do ciclo, né? Absorve pela fotossíntese, aí você elimina pela combustão, enfim, né? Aquilo que vocês já manjam. Apesar da sua importância ecológica, olha lá, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Então, ele está falando do excesso de CO2. É claro que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o efeito estufa. Intensificado, né? A intensificação do efeito estufa, o aquecimento global. Mas tem outras questões aqui. Olha o que ele fala agora. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico dessa substância afetará os organismos em razão do quê? Olha que pergunta vaga. Então, eu vou ter que ler uma por uma. Tá? Tem algumas que são meio bizarras, né? Por exemplo, olha para E. Retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos. Oi, que mundo que você vive, né? Limitação de transferência de energia, diminuição de emissão de oxigênio, restrição da aerobiose. Quer dizer, uma questão que tem uma série de itens de biologia. Eu vou na certeira, que é a A. Gente, o CO2, ele é um gás de caráter ácido. Ele é um óxido ácido. E quando ele dissolve na água, ele não só dissolve, mas ele participa de um equilíbrio ácido-base. Ó. E esse equilíbrio, ele está causando, isso não é um achismo, porque os ecologistas já estão, os ecólogos, né, já estão falando na acidificação dos oceanos. Esse processo de acidificação dos oceanos é um processo reversível. Ou seja, dá para resolver o problema, desde que você pare de produzir. Agora, o que tem a ver o excesso de CO2 com a acidificação? Quando você aumenta a concentração de gás carbônico na atmosfera, você está aumentando a concentração de um reagente, de uma espécie reagente. Ou seja, você vai deslocar o equilíbrio para a direita, tá?
A acidificação dos oceanos implica em queda no pH. Né? Por isso que ele fala aqui, a redução do potencial hidrogeniônico. O potencial hidrogeniônico é a expressão que a gente usa, cuja sigla é pH. Né? Então, você está falando, ó, então você está diminuindo o pH da água. Isso vai causar, por exemplo, dissolução dos corais, né? Os corais acabam morrendo com a água mais ácida, justamente porque o exoesqueleto deles é de calcário, tudo aquele papo todo, tá bom? Então a gente fica com a alternativa A. Essa eu achei ela um pouco mais fácil do que a outra. Tudo bem? Beleza, crianças? É isso. Acho que deu para a gente falar bastante coisa, deu para a gente lembrar bastante coisa, tá? Equilíbrio é uma das questões que você vai acertar na prova, tenho certeza, tá? Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente volta, então,